Fala, meu povo! Bom, nosso vídeo de hoje trata de um assunto mega interessante, né, que é a dissolução da Iugoslávia e a criação de 7 países, na verdade 6, com o sétimo aí gerando alguma dúvida, nós vamos discutir isso aí. Então são 2 vídeos, um assunto tremendamente complexo, né, mas muito complicado mesmo. Óbvio que eu não tenho intenção de ser a National Geographic, de vir aqui em 2 vídeos de alguns minutos e resolver a questão. Mas eu quero que pelo menos vocês entendam como que um país pode virar 6 ou 7, né? Coisa assim, realmente impressionante, um país que nem era tão grande assim, né? Enfim. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou focar em alguns fatos históricos. Tem Primeira Guerra, tem Segunda Guerra. Então, fique atento, preste muita atenção. Ou então, use esse vídeo tipo um podcast, né? Pelo menos para você escutar a história. E ela é muito interessante. Por que a região dos Balcãs, que é o nome, né? Balcãs é a cadeia de montanhas que fica ali onde era a Iugoslávia, mas hoje estão lá também a Romênia, a Grécia, enfim. Então, e todos os países que vieram com a fragmentação da Iugoslávia. E a região dos Balcãs, ela fica ali numa encruzilhada do mundo, né? É um lugar muito interessante. E por que ali é tão complexo, tão diverso? Bom, um dos motivos, né? Aí a gente volta ali no século XI, né? Na famosa cisma do Oriente, que foi quando a igreja se partiu em duas, né? A igreja católica romana, que seria ali o lado ocidental, e a igreja ortodoxa, que ficou ali com a região da Rússia, né? Com a região onde hoje é a Rússia, a região dos eslavos, né? Então, os Balcãs estão exatamente na divisa entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Então, o cisma, ele aconteceu exatamente nos Balcãs. Então, já é o primeiro fato, já é uma primeira informação, né? Uma parte dos Balcãs continuou católico, né? Continuou fiel à Igreja Romana, que é o caso ali dos eslovenos, dos croatas, e uma parte dos Balcãs se tornou próximo, né, fiel à Igreja Ortodoxa, que é cristã também, mas tem uma outra forma de pensar, enfim, são bem diferentes. Então, os sérvios, os macedônios, né, eles ficaram com a Igreja Ortodoxa, os croatas e os eslovenos continuaram católicos. Então, já é uma primeira diferenciação aí entre os povos. Para piorar a situação, no século XV, a região foi invadida pelo Império Turco-Otomano, né? A Turquia está logo ali, né? De frente ali para a região. Então o Império Turco-Otomano entrou para dentro da Europa, dominou a região e levou consigo o islamismo, né? Então essa invasão do Império Turco-Otomano ela ocorreu exatamente nos Balcãs. Então nós já temos 3, né, peças desse quebra-cabeça. Os católicos, os ortodoxos e agora também os muçulmanos. E é a realidade da região hoje. A região hoje é exatamente isso. Você tem etnias ali católicas, né, como os croatas, que usam o alfabeto latino, né? Você tem etnias ali ortodoxas, que são sérvios, que usam outro alfabeto, o alfabeto cirílico, e nós temos muçulmanos também na região. Então é uma colcha de retalhos étnicos, né? Etnia ela está muito ligada à religião, à língua, né? Está muito ligada aos costumes. E os Balcãs são um show de etnias, de culturas e religiões diferentes. Bom, vamos pular agora, né, para cortar o assunto. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial teve início aonde? Exatamente nos Balcãs, né? E agora o personagem mais importante dessa nossa série da Iugoslávia vai começar a aparecer.
né, que é a Sérvia. A Sérvia, ela é o ponto central de todos os problemas da região. A Sérvia, ela sempre teve ali no imaginário a criação da Grande Sérvia, né? Sempre foi o objetivo dos sérvios criar um país, né, grande, enorme, que englobasse todo o Balcãs, chefiado pelos sérvios. E, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, ela teve início porque um sérvio, ele matou o sobrinho do imperador do Império Austro-Húngaro, né, que era o Franz Ferdinando, traduzir aí para Francisco Ferdinando, né, em português. Então, esse assassinato ocorreu em Sarajevo, onde hoje é a Bósnia, porque os sérvios que estavam fora do Império Austro-Húngaro, eles queriam que a Bósnia fizesse parte da Grande Sérvia. Então ele assassinou o sobrinho do imperador, como o imperador não tinha filhos, ele era o herdeiro ao trono, e aí veio aquela sucessão de alianças, né? A Alemanha, ela comprou a briga do Império Austro-Húngaro, a Rússia, sempre muito parceira da Sérvia, né? Eles são eslavos, comprou a briga da Sérvia, Inglaterra e França compraram a briga da Rússia e estourou a Primeira Guerra Mundial. Bom, na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano apoiou a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, ambos perderam, e aí a região ela passa a se ver livre, né? Tanto do Império Austro-Húngaro quanto da pressão ali turco-otomana. Então, nós temos, em 1918, a criação de um país que se chamava Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, né, que mais para frente, no final da década de 20, se transformou na Iugoslávia. Então, apesar do nome, né, Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, já era ali, né, a ideia da Sérvia de criar um grande país onde ela fosse o Estado central, né? Então, em 1929, esse reino passou a se chamar Iugoslávia, que significa eslavos do sul, já que os russos seriam, entre aspas, né, os eslavos do norte. Então, nós temos a criação da Iugoslávia, um país meio artificial, né? Uma mistura ali de católicos com ortodoxos, né? E aí você tem a Bósnia, que é uma mistura de tudo isso, enfim. E vocês vão ver que isso mais para frente gerou problemas, né? E aí vamos passar para a Segunda Guerra Mundial, que ela também é muito importante para entendermos essa questão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi invadida pela Alemanha nazista, e até pelo fato dos croatas estarem ali junto com a Eslovênia, bem próximo ali do mundo ocidental, os croatas, eles eram mais favoráveis à Alemanha nazista, não pelo fato deles gostarem do nazista, mas pelo fato deles não gostarem dos sérvios. Então, durante essa ocupação, a Croácia, pelo menos em sua maioria, apoiou a Alemanha. Enquanto, dentro da Iugoslávia, nós tivemos mais dois movimentos. Um movimento sérvio, né, que queria a libertação da Iugoslávia, e um movimento muito importante de esquerda chamado Partizãs, né, liderado pelo Josip Broz, conhecido como o Tito. Então, olha que interessante, todos os países que foram libertados da Alemanha pela União Soviética, que é o caso ali de todo o leste europeu, Alemanha Oriental, Polônia, eles ficaram sob a influência, né, da União Soviética. E a Iugoslávia, apesar dela também ter sido libertada com o apoio soviético, ela teve na sua libertação, né, uma ação muito forte dos partizãs, que era um grupo de esquerda, né, que orbitava ali a região dos Balcãs. Então, né, quando a Iugoslávia foi libertada, quem assumiu o poder foi o líder partizã Tito. O que ele fez? Né? Ele adotou
uma política socialista não alinhada à União Soviética, né? Porque na visão dele, ele acreditava numa independência, né? Ele acreditava em um país que não fosse influenciado por ninguém. Inclusive, ele liderou o chamado Grupo dos Não Alinhados, que era um grupo de países que, ao longo da Guerra Fria, né, não optavam por nenhuma área de influência, nem Estados Unidos e nem União Soviética. Inclusive, o Stalin, né, odiava o Tito, tentou matá-lo várias vezes e nunca conseguiu, porque o Stalin, ele não aceitava, né, um país socialista na Europa que não tivesse sob o domínio da União Soviética. E nas mãos do Tito, a Iugoslávia passou por momentos econômicos muito bons, né? Foi um país que se industrializou. O Tito governou de 45 a 1980, 35 anos, e ele tinha como grande objetivo, né, diminuir essas questões étnicas, as diferenças entre croatas, sérvios, bósnios, né? Então, o Tito lutou o tempo todo por um sentimento de patriotismo pela Iugoslávia e a diminuição desses movimentos étnicos lá dentro. Inclusive, ele usava mãos de ferro em relação a isso. Então, por 35 anos, nas mãos do Tito, a Iugoslávia ela foi gerenciada de forma a não termos lá muitas brigas étnicas, né? Essa questão, essas rivalidades entre croatas, sérvios e outras etnias, ela ficou em segundo plano perante um país que crescia, que melhorava economicamente. O socialismo do Tito era muito interessante, né? Ele permitia a entrada de estrangeiros, né, de turistas, a visita de pessoas de fora, ele permitia algum nível de lucro. Então ele foi um inovador e ele conseguiu manter a Iugoslávia unida durante seus 35 anos de poder. E aí o que acontece? No próximo vídeo, vocês vão acompanhar comigo a morte do Tito, né? Ou seja, a Iugoslávia perde aquela mão de ferro que unia ela, dentre outros problemas que levaram à fragmentação de todo o país. Demorou, galera? Então, até a próxima, fica com Deus, o outro vídeo está aí na sequência. Abraço do Clebinho!